Olá, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Nosso Lar de Pinhais, município da região metropolitana de Curitiba. Eu sou Ana Rita, trabalhadora voluntária desta casa. Estamos, reiniciando nossas atividades do ano de 2022, e como este é o nosso primeiro encontro do ano, eu gostaria de iniciar pedindo a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando, que unamos os nossos corações em prece de agradecimento e em prece para o acolhimento de todos quantos necessitam de amparo. Então vamos iniciar agradecendo a Deus, nosso Pai amado, pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui nesta nova etapa, neste novo recomeço, um recomeço simbólico, mas significativo para nós. Nós temos o costume de iniciar cada novo ano, renovando os votos de paz, de esperança, mas este ano é um ano diferenciado. É um ano em que deixamos para trás lembranças boas, lembranças significativas, mas algumas que nos marcaram. Então eu peço que em cada lar, que cada coração amigo, em seu pensamento, entregue seus melhores sentimentos à equipe espiritual que nos ampara, a Jesus, o nosso Mestre amado, para que todos aqueles seres amados, nossos parentes, nossos amigos, nossos conhecidos, companheiros de caminhada, que regressaram à pátria espiritual no ano que passou. Que todos sejam acolhidos, que todos estejam amparados e que nós que ficamos, porque a nossa missão continua, a nossa missão ainda é necessária nessa caminhada no planeta. Que Jesus, o Mestre bendito, e sua Mãe, Maria Santíssima, nos iluminem, nos fortaleçam e nos conduzam para que lá na frente, quando chegar o momento, possamos todos juntos nos abraçar, matar as saudades e continuar. Que assim seja. Então, como nós estamos iniciando uma caminhada, eu trouxe um tema, eu diria que está muito na moda, principalmente agora, final de ano, começo de ano, que são as previsões, as predições para o futuro. E Kardec, orientado pela equipe espiritual, pelos espíritos superiores, dedicou um capítulo muito interessante no livro A Gênese. O último capítulo, ele intitulou Sinais dos Tempos. Capítulo 28, são chegados os tempos, e ele tem 2 itens, os sinais dos tempos e a geração nova. A gente vai, pelo nosso tempo, pelo espaço que nós temos, vamos refletir um pouco. Eu vou compartilhar com vocês a reflexão que eu tirei desse tema. Não é uma conclusão do tema, longe de tentarmos isso, somos muito pequenos ainda, mas algumas reflexões sobre tudo que aconteceu, que está acontecendo nos últimos tempos. Vou compartilhar aqui. Então, nesse item,
Kardec começa nos dizendo: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, aqui, Kardec já trazia para nós uma mensagem, né? Porque a época em que Kardec recebeu essas informações, essas orientações da equipe espiritual, havia já muito burburinho sobre o novo século que ia chegar. Em 1900, o planeta meio, na virada do ano, né? O planeta meio que parou. Havia muito medo na virada, na chegada do próximo milênio. Porque as previsões de fim de mundo, elas existem há séculos. Então, sempre alguém está dizendo, em determinada época, em determinado momento, o mundo vai acabar. Em determinada região vai se iniciar o fim do mundo. E a virada do século, contavam os mais antigos, que quem morava nas regiões mais afastadas, né, que estavam longe dos grandes centros, as famílias, as colônias, todos se reuniam em suas igrejas e lá passaram a virada do ano de 1899 para 1900, todos em prece, preparados para o fim. E o mundo não acabou. E a vida continuou. E os problemas continuaram, as alegrias continuaram, os filhos continuaram chegando, os netos, os bisnetos. Aí mudou a época. Aí era na virada de 1999 para 2000. O mundo ia acabar. Infelizmente, muitas pessoas adoeceram mentalmente nesse período. Aumentaram em demasia os suicídios, inclusive os coletivos, quando estava próximo e na virada de 1999 para 2000. Eu lembro muito bem dessa virada, porque havia um medo também de um apagão tecnológico. Os que estavam trabalhando nessa época, os que estavam iniciando, havia a preocupação com o bug do milênio, que ia parar tudo. O planeta ia parar. E eu lembro que eu fiz plantão nessa época. Nós ficamos esperando a virada. A gente ficou cuidando do computador, dos computadores, a gente ficou cuidando dos programas, porque o mundo ia acabar tecnologicamente falando. E não acabou, não aconteceu nada. Os relógios eletrônicos mudaram. Se perdeu um ou outro programa, um ou outro software, que logo foi recuperado, foi refeito, e a vida continuou. Os filhos continuaram chegando, os netos, os bisnetos. As pessoas continuaram levando suas vidas, com seus problemas, suas alegrias. Então, que grandes acontecimentos são esses que nós, com tanto medo, aguardamos? Se nós formos pelo bom senso, pelo racional, nós espíritas, nós sabemos que somos espíritos imortais, criados por Deus lá atrás, no momento em que nós não sabemos quando foi, simples e ignorantes, e estamos numa caminhada evolutiva
há milênios. Se nós formos pensar bem, todos esses fins de mundo que foram preditos, nós estávamos lá. E nós passamos por ele. Quantos fins de mundo nós já desencarnamos? Porque cada ocorrência, cada fato climático que ocorre, para quem está ali naquele momento vivenciando, é o fim do mundo. Como que chegaram no plano espiritual os moradores das cidades onde houve explosões dos vulcões? Nos locais onde houve terremoto, onde houve tsunamis, grandes enchentes. Para quem estava ali vivenciando aquele medo naquele momento, foi o fim do mundo. Só que quando nós chegamos no plano espiritual, passado um tempo, o tempo diferencia para cada espírito, nós descobrimos que não acabou o mundo, que continuamos vivos, que a vida continua de uma forma diferente, de uma forma não que nós não estávamos acostumados, mas continua, a vida continua, porque a vida é uma só, é a vida do espírito. Nós somos espíritos imortais. O Haroldo Dutra Dias, em uma de suas palestras, eu não lembro agora qual foi, ele fez um comentário que achei muito interessante. Os fatos climáticos, terremotos, vulcões, tsunamis, sempre ocorreram no planeta. Sempre. A diferença é que nós não estávamos morando naqueles locais, naqueles momentos. Ou não estivéssemos encarnados naquele local, ou estivéssemos desencarnados na atmosfera terrestre, mas sempre aconteceram. E Kardec continua. E ele nos chama atenção para um fato muito importante. E quando nós entramos nesse medo coletivo do fim do mundo, nesse desespero, tudo vai acabar, ele nos lembra uma coisa importantíssima. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Nós trouxemos aqui duas imagens que demonstram a harmonia, o cuidado do Criador, tanto no minúsculo inseto, que tem suas cores harmoniosas, bem escolhidas, seu formato apropriado à vida que ele leva, quanto no universo. Pegamos ali apenas o exemplo do nosso sistema solar, em que os planetas estão rodando em volta do Sol há zilênios, sem se descuidar de sua rota. Cada um na sua translação, na sua rotação. Não há colisões, não há engarrafamento, um movimento constante, magistralmente orquestrado. Nunca saíram de suas rotas. E assim, o nosso pequeno sistema solar, convive com outros sistemas solares, muito maiores, muito mais potentes, e nunca houve um acidente. Mas teve um asteroide que caiu. Não foi acidente. Porque como ele continua ali. Temos, pois, que afastar desde logo
toda ideia de capricho for inconciliável com a sabedoria divina. Se houve uma queda de um asteroide, de um meteorito, em algum lugar do nosso planeta ou de outros, é porque estava programado para ser assim. Um motivo havia. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Segundo outro grande orador, o Divaldo Franco, todos nós que aqui estamos, que estamos encarnados hoje, no meio de uma pandemia, que já está se mesclando com outros problemas, no meio de um momento tão grave aos nossos olhos na história da humanidade, foi porque nós pedimos para estar aqui. Não só pedimos, como imploramos. Porque em algum momento da nossa caminhada espiritual, nós chegamos à conclusão que estávamos parados no tempo. Nós aprendemos na doutrina espírita que o espírito nunca regride. Ele não volta para um patamar anterior, mas muitas vezes estaciona. E a maioria de nós estava acomodado no apego à matéria. Em algum momento nós despertamos e percebemos que este era um momento crucial. Era um momento de mudança. E que se nós perdermos este momento, vamos ter que alongar a nossa caminhada. E qual é o problema de alongar? A pessoa vai dizer, ué, eu não estou com pressa. O problema de nós alongarmos a nossa caminhada, ficando reincidindo nos mesmos erros, nos mesmos defeitos, é que nós vamos nos afastando dos seres amados. Porque o progresso é individual. Eu posso estar estacionada, mas aqueles que eu amo estão seguindo, estão indo, estão passando à frente. E aí nós começamos tudo de novo, outra vez. Temos que conquistar novos afetos, novos amigos. E sentir muita, mas muita saudade daqueles que seguiram adiante. Então, ele diz, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Ele continua nesse item, que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Então, o que nós podemos concluir dessa frase? Que todas as convulsões que estão acontecendo no nosso planeta, terremotos, vulcões, alteração climática, faz parte da lei do progresso. Abrindo um parênteses. A alteração climática tem o nosso dedo aí. Talvez não fosse para acontecer agora. Nós estamos acelerando com o nosso consumismo, com o nosso desejo de ter. Nós vamos jogando muita coisa fora. Mas como diz o André Figueiredo, no planeta Terra não tem lado de fora. O que nós jogamos no nosso lixo volta para nós. O que nós desmatamos volta para nós. O que nós destruímos volta para nós. Então, talvez essa mudança climática fosse para acontecer de uma forma diferenciada, mas nós estamos interferindo.
Ah, mas eu não estou lá na Amazônia desmatando, mas eu consumo os produtos que vêm de lá. Tudo que eu consumo aqui vem de algum lugar. Então, talvez seja o momento de nós nos reavaliarmos, analisarmos se nós realmente precisamos de tudo o que nós queremos. O nosso globo, ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Fisicamente, as alterações estão acontecendo constantemente. No final do ano, né, no ano passado, nós vimos o vulcão lá nas Ilhas Canárias, que alterou o desenho da ilha. Ele alterou. Mas esse era um fato previsto. Teve destruição material? Teve, mas era um fato previsto. Segundo os estudiosos da área, no telejornal, existem hoje aproximadamente 1.500 vulcões ativos no planeta Terra. E por que eles são considerados ativos? Porque nos últimos 10.000 anos, eles tiveram alguma forma de manifestação. Ou por explosões, ou jogando lava, ou por tremores. Então, nesses últimos 10.000 anos, sempre teve um vulcão ativo. Nós estamos morando hoje, né? Estamos encarnados hoje, na América Latina. Só que há 280.000 anos atrás, aproximadamente, não existia América Latina. Existia um continente só, apenas um. Pela modificação, pelos tremores, pelos vulcões e tudo mais, houve o rompimento dessa única plataforma que existia e se dividiu em vários pedaços pequenos que são hoje os continentes. América do Sul, América do Norte, África, Ásia, Europa. Nada disso existia antes. E por curiosidade, quando estava estudando esse tema, eu fui ver, né, como que aconteceu isso. E os cientistas dizem o seguinte, que tem tudo a ver com essa frase que Kardec nos trouxe. Que se não tivesse acontecido este rompimento dessa plataforma única, que é chamada pelos cientistas de Pangeia, que era um continente só. Se não acontecesse isso há 280.000 anos atrás, não haveria condições de vida no planeta hoje. Porque só com essa divisão em continentes que aconteceu lá, é que se possibilitou a diversidade da fauna, da flora, da vida humana nos continentes, as adaptações climáticas. Então, é o que Kardec diz ali, que o mundo progride fisicamente pela transformação dos elementos. Isso foi um grande progresso para o planeta. Então, se nós mudarmos o nosso olhar e vermos que toda essa manifestação que está acontecendo no planeta é um progresso físico do planeta. O que está faltando? O progresso moral. Esse é da nossa competência. O planeta está fazendo a parte dele. Ele está cumprindo as designações divinas. Nós estamos teimando. Há quanto tempo? Na nossa rebeldia. Então, o progresso acontece fisicamente e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados
e desencarnados que o povoam. Acredita-se que existam no planeta aproximadamente 26 milhões de espíritos. Parte desses, em torno de 7 milhões, estão encarnados e o restante está aguardando a sua reencarnação. Quando há um progresso moral no planeta dos encarnados, se reflete no mundo dos desencarnados. Normalmente, o que é de bom vem primeiro de lá para cá, mas nós contribuímos daqui para lá, nem sempre com o que é de bom. Porque os nossos pensamentos negativos, os nossos pensamentos de depressão, de tristeza, de ódio, de raiva, eles transitam na atmosfera da Terra. Nós temos um papel muito importante nesse momento no planeta. Principalmente nós que já buscamos um aprimoramento espiritual. Nós que já estamos nesta busca. Nós temos um papel muito importante, que é o cuidar do nosso aprimoramento moral. Nós não vamos sair dessa encarnação santificados, mas temos que nos esforçar muito para sairmos melhorados. Aqui é um trecho de uma mensagem que foi colocada no livro Obras Póstumas. Entretanto, tudo o que está predito no Evangelho tem de cumprir-se, e neste momento se cumpre, conforme o reconhecereis mais tarde. Nós hoje, nesse momento, temos uma certa dificuldade de olhar o todo, de ver o que está mudando realmente no planeta. Nós estamos aqui vendo o que acontece no micro, ao nosso redor. E nós vemos o ódio, as guerras, o egoísmo, o orgulho que nos cerca. E nós dizemos, não vai mudar nunca esse planeta. Mas lá na frente, quando nós olharmos para esse momento, nós vamos ver que mudou. Como hoje nós olhamos para trás e vemos as mudanças que ocorreram. A gente sempre comenta nos nossos grupos de estudo. O que hoje nos parece um horror, há 180, 200 anos atrás, era o nosso lazer. Aqui na nossa região, as pessoas, há uns 180 anos atrás, vestiam sua melhor roupa para ir até a Praça Tiradentes, que é a praça central da capital, assistir a açoites e enforcamentos. Era um evento. Hoje isso nos horroriza. Hoje nós vemos que houve um grande progresso. Não tomeis, porém, os sinais anunciados senão como figuras, que precisam ser compreendidas segundo o Espírito e não segundo a lei. Por muitos e muitos séculos, nós viemos traduzindo ao pé da letra as Escrituras. Só que nós não sabíamos, e hoje nós sabemos, que a linguagem utilizada lá era praticamente toda figurativa, porque era o tipo de linguagem que existia entre os hebreus, entre os povos antigos. Eles não tinham um vocabulário vasto como nós temos hoje. Então, uma palavra era usada para designar muitas coisas.
E os tradutores, ao longo dos séculos, foram traduzindo conforme o entendimento atual deles. Então, tudo que foi dito, tanto por Jesus, Jesus fez predições no livro A Gênese, como a gente sempre brinca, fica de lição de casa. Tem aqui o capítulo As Predições, né? Começa no capítulo 16, as predições do Evangelho, que explicam o que esse Espírito está falando aqui. Aquilo era simbólico, era figuras de linguagem. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns destroços. Como eu já disse anteriormente, nós olhamos o mundo que nos rodeia. Nós olhamos de baixo. E quando nós estamos abaixo da tempestade, para nós é o fim do mundo. Mas quando nós conseguimos sair acima das nuvens e ver a tempestade lá embaixo, nós entendemos que aquilo é apenas localizado. Então, estão acontecendo mudanças? Sim. Há muita gente ainda perdida? Muita gente. Mas eu ouvi um comentário há algum tempo atrás, alguns meses, em que esse período de pandemia, de isolamento, trouxe consigo, claro, muita depressão, muita tristeza, porque ocorreram muitas perdas, seja afetivas, seja materiais. Houve uma conturbação, mas o que aumentou e muito foi a busca da espiritualidade das pessoas. Pessoas que há muito tempo nem sequer pensavam em seu espírito, pessoas que tinham se afastado de Deus, se afastado das coisas que fazem bem para o coração, estão retornando, estão buscando. A própria internet é uma prova disso. Nunca, mas nunca antes teve tantos vídeos, tantos trabalhos voltados para o espiritual rolando na internet. O que nós temos hoje de palestras, de conversas, de evangelho no lar online, nunca teve tanto. Então, a busca pelo espiritual, a busca pelo consolo espiritual aumentou e muito. Então, esse é um fator que nos mostra que o velho mundo, devagarinho, um pouquinho, está se modificando. Os preconceitos. As pessoas falam, nossa, mas tem muito preconceito. Tem o preconceito de raça, tem o preconceito de gênero, tem o preconceito disso, daquilo. Mas se a gente prestar bem atenção, não é que aumentou o preconceito. É que aumentou o número de pessoas que não concordam mais com o preconceito. Que fica indignado com o preconceito. Aumentou e muito o número de pessoas que buscam a igualdade. Então, se nós olharmos pela outra face da moeda, o mundo está melhorando. Há algum tempo atrás, não muito tempo, uma pessoa era espancada na rua, ninguém se importava.
Era uma notícia no telejornal, uma notícia na folha policial. Ah, mais um foi. Hoje há uma indignação, uma revolta interior. É que nós não estamos acostumados ainda a este novo sentimento. Então, nós expomos, às vezes, de forma bruta, de forma contundente. Mas já está se formando em nós o desejo de respeito, de igualdade. Então, isso está acontecendo, estas alterações estão acontecendo. E como ele diz ali, cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá o novo edifício, que as gerações seguintes consolidarão e completarão. A cada geração há uma renovação. Por quê? Porque a geração que se foi, ela vai para o plano espiritual, ela vai avaliar sua conduta, ela vai reavaliar seus conceitos, e quando ela voltar, ela vai trazer esses conceitos novos. Nós, quando formos para o plano espiritual, levaremos os nossos preconceitos, o nosso orgulho, o nosso fanatismo, nosso egoísmo, e lá, de frente com a realidade, porque o verdadeiro mundo é o espiritual, nós reavaliaremos as nossas condutas e quando voltarmos lá na frente, voltaremos diferente. Então é por isso que ele diz. Esse é um processo lento, é um processo aparentemente demorado, mas que está acontecendo. A Terra, dissemos-lo, não será transformada por um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Então, podem deixar de lado aquela ideia do asteroide que vai destruir o planeta, do terremoto, do alienígena que vai chegar aqui. Isso tudo é Hollywood. Isso é ficção. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. A terra nova, a terra antiga se vai e a nova vem, mas a gente não sai do lugar. Porque o que vai mudar é o aprimoramento moral dos habitantes do planeta. Ah, mas e aqueles que não querem mudar? Aqueles que não querem mudar são filhos amados de Deus, que receberão uma nova chance para um novo recomeço. Eles não terão mais condições vibratórias de continuar aqui quando houver essa mudança. Então, esses serão levados por campo vibratório para locais adequados aonde eles recomeçarão. Não é castigo de Deus, é oportunidade que Deus dá de eles repensarem e recomeçarem. E pode ser que nós estejamos nessa situação. Agora, voltando para o livro da Gênesis. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Isso foi escrito lá na década de 1860, alguma coisa. Mas é o que nós estamos vivendo hoje. A ciência tem avanços que nós não imaginamos. As artes, o bem... Hoje,
O bem-estar material que nós vivenciamos hoje, nenhum rei da antiguidade tinha o conforto que nós hoje temos. O simples fato de estarmos aqui conversando virtualmente, à distância, é uma grande prova disso. Mas ainda falta uma coisinha para a gente. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegure o bem-estar moral. O bem-estar material já está garantido. Nós já temos. Nós já temos acesso à saúde, nós já temos acesso a alimento. Ah, mas tem gente passando fome. Entra nesse último parágrafo. Porque se tem gente passando fome é porque tem gente egoísta ainda. Mas a partir do momento que nós fizermos reinar entre nós a caridade, a fraternidade, a solidariedade, acaba a fome. Acaba a dor. E o mundo se regenera. Entra num novo patamar, que ainda não é o de mundo feliz. Muita gente está confundindo que o planeta Terra vai se transformar num mundo feliz. Não. Se nós formos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, nós vamos entender que o momento de regeneração do planeta não é um momento de esplendor, é um momento de juntar os cacos, juntar as forças e continuar. Nós vamos ter, no mundo de regeneração, que consertar os males que nós fizemos agora no mundo de provas e expiações. Como a gente falou lá atrás. Nós destruímos as matas. O mundo de regeneração vai ser a oportunidade de nós podermos trabalhar e reconstruir as florestas. Nós extinguimos espécies no mar pelo lixo que nós jogamos lá. O mundo de regeneração será a oportunidade de nós reconstruirmos, resgatarmos o mal que fizemos aos oceanos e assim por diante. Vai ser um momento de nós repensarmos a nossa evolução. E por fim, trazendo uma fala do livro dos Missionários da Luz, em que o benfeitor explica para André Luiz o seguinte: enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem, estáticos, venturosos. É a consolação sublime, o conforto desejado. Congregam seus corações para receber as mensagens do céu. Então, enquanto a espiritualidade superior vem nos falar dos mundos maravilhosos que existem, de todo o progresso do mundo espiritual, de todo o bem-estar, o reino dos céus que Jesus nos trouxe, a gente ouve que nem criancinha ouvindo história de fadas, fadas madrinhas que vêm com a varinha e mudam a nossa vida. Só que, quando estes mesmos espíritos nos falam, nos chamam à razão, como ele diz aqui, só um detalhe, isso é Emmanuel falando, tá? Está lá no prefácio do livro Missionários da Luz. Mas se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, esforço próprio, responsabilidade pessoal, luta edificante, estudo necessário e autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. Então, quando os espíritos superiores vêm e nos trazem esta notícia, que nós vamos ter que trabalhar, nos esforçar,
que somos responsáveis pelos nossos atos, que não tem encosto atrapalhando a vida da gente. O encosto somos nós. Quem que atrapalha a nossa vida? Nós. Se não houver luta, se a gente não lutar, o estudo necessário. Aqui ele não está falando do estudo acadêmico, ir para a faculdade, isso, aquilo. Ele está falando de estudar a nossa espiritualidade. Claro que tem que vir o progresso intelectual para que nós possamos alcançar. Porque só assim nós vamos ter o autoaperfeiçoamento, o autoconhecimento. Então, aqui fica a bibliografia para vocês, como lição de casa. Quem quiser conhecer mais a fundo esses capítulos, porque foi só um toque bem superficial sobre o assunto, que é muito interessante, principalmente nos dias de hoje, para que nós percamos o medo. Nós não temos razão nenhuma de ter medo. Nós somos espíritos imortais e nós sabemos disso. Existe um Deus maravilhoso que nos ama. Existe um governador, o planeta não está à deriva. Jesus está no leme. Jesus e sua equipe estão direcionando tudo. Só falta a gente fazer a nossa parte. É só isso que falta. Então fica aí a sugestão. E agradecemos mais uma vez a Deus, Pai amado, rogando aos espíritos benfeitores, à equipe espiritual, que esteja em cada lar que nos assiste, que nos ouve, amparando, cuidando, consolando. Que assim seja e até a próxima. Muito obrigada.